Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar Tão Forte e Tão Perto, de 2011. É normal que o público, os jornalistas e os críticos de cinema discordem de alguns filmes indicados pela Academia ao longo dos anos. Essa é uma dinâmica que sempre existiu, e as polêmicas vão se renovando a cada temporada. Mas pensando nos últimos 15 anos, provavelmente a maior controvérsia da categoria de melhor filme tenha sido a indicação desse título, que na época foi execrado pela crítica especializada. Tão Forte e Tão Perto tem até hoje uma avaliação inferior a 50% em sites agregadores, como o Rotten Tomatoes e o Metacritic, com múltiplos profissionais acusando a obra de ser forçada, apelativa, insensível e até oportunista. Não à toa, a reação ao anúncio dele como concorrente naquele ano foi de choque e espanto. And extremely loud and incredibly close. Scott Rudin, producer. A expectativa criada em torno desse projeto não era pequena. No segundo semestre de 2010, começaram a correr as primeiras informações de que o diretor Stephen Daldry e o produtor Scott Rudin estavam trabalhando em um novo filme. Daldry, é bom lembrar, vinha de 2 projetos seus indicados tanto para melhor filme quanto melhor direção: O Leitor, em 2008, e As Horas, em 2002. E no ano 2000 ele tinha sido indicado ainda como o melhor diretor do ano por Billy Elliot. Já Scott Rudin vinha de uma estatueta de melhor filme em 2007, vencida por Onde os Fracos Não Têm Vez. Ele também teve uma notável indicação dupla em 2010 por Bravura Indômita e A Rede Social, sem contar As Horas, lá de 2002. A ansiedade aumentou ainda mais depois que o nome de Eric Roth, roteirista de Forrest Gump, O Contador de Histórias, foi confirmado. Tom Hanks e Sandra Bullock engrossaram a lista de nomes famosos, e tanto a Warner quanto a Paramount assumiram os trabalhos. A ideia inicial era lançar a obra em setembro de 2011, no aniversário de 10 anos dos ataques terroristas sofridos pelos Estados Unidos. A história é uma adaptação do livro Extremely Loud and Incredibly Close, publicado em 2005 por Jonathan Safran Foer, que tem como pano de fundo a queda das famosas Torres Gêmeas do World Trade Center. Where are your parents? Is anybody downtown? My mom's at work. My dad's at a meeting somewhere. Oscar Shell é um menino na casa dos 10 anos de idade que mora na cidade de Nova York e tem uma ligação muito forte com o pai, Thomas. Eles conversam muito, andam pela cidade e até organizam pequenas expedições, já que o menino é muito curioso e muito inteligente. Mas naquele 11 de setembro de 2001, ambos acabam sendo vítimas da tragédia com o World Trade Center. O Thomas estava trabalhando em uma das torres e não consegue escapar do prédio antes dele desabar. Já o menino, desde então, vive em um constante estado de revolta e depressão, até mesmo machucando intencionalmente a si mesmo como um reflexo desse trauma. Um dia, mexendo no closet dos pais, ele acidentalmente derruba um vaso. Dentro dele tem um envelope identificado apenas com a palavra Black e uma chave dentro. Acreditando que aquilo poderia ser uma pista deixada pelo pai, ele tenta buscar a fechadura que seria aberta por aquela chave. E a estratégia utilizada foi a de procurar pessoalmente todos os moradores de Nova York que tinham o sobrenome Black. Segundo a lista telefônica, eram mais de 400 nomes que ele passou a visitar um por um. Em cada um desses encontros, ele tirava uma foto e fazia algumas anotações, na esperança de encontrar alguém que tivesse conhecido o seu pai. Nesse processo, ele conhece uma variedade de pessoas, incluindo um inquilino do apartamento da avó, que, em um determinado momento, passa a acompanhá-lo nas expedições. Esse personagem foi interpretado por Max von Sydow, indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel. A gente tem ainda a mãe do Oscar, a Linda,
com quem o menino tem uma relação mais distante e mais complicada. A forte discussão pela qual eles passam na primeira parte do filme, por sinal, é uma das cenas mais marcantes da história. I don't know why a man flew a plane into a building. I don't know why my husband is dead. But no matter how you try, Oscar, it's never gonna make sense because it doesn't. It doesn't make sense. Focus on! You don't know anything! Um primeiro aspecto notável é a relação pai e filho e o impacto disso no processo de luto desse menino. Na tentativa de superar a dor da perda, ele acaba tendo que se relacionar com centenas de pessoas, enfrentando os seus medos e fobias. E conforme a história se desenvolve, descobrimos que ele provavelmente sofre da chamada Síndrome de Asperger, condição na qual o indivíduo tem dificuldades para interagir com as pessoas. Vejam, uma condição particular que fala muito sobre aquele indivíduo, mas que quase nada tem a ver com os personagens à sua volta. O problema é que o filme força a barra, tentando potencializar uma questão individual para o âmbito coletivo. Um exemplo, a personagem Abby Black, vivida pela Viola Davis, é visitada logo no início, mas tem uma participação quase descartável na história. A personagem dela não tem um peso decisivo na linha narrativa, por mais que ela seja aproveitada lá no final. O inquilino da avó, que parece ter uma função mais bem demarcada, também não se justifica. Porque afinal ele perdeu a fala? Por que ele ajuda o menino? Quais são as suas motivações? Nada disso fica claro. São indivíduos aleatórios com especificidades que pouco ou nada têm a ver com a verdadeira história do protagonista. Talvez a única exceção esteja no porteiro do prédio, interpretado pelo John Goodman, mas que não é muito explorado. You go to school awful early. There isn't any school today. It's President's Day. Thought that was in February. A personagem da mãe, que naturalmente seria o porto seguro do Oscar, acaba atuando quase como um elemento estranho, resgatado apenas nos momentos finais. O roteiro dá muito espaço para personagens estranhos ao cotidiano do Oscar e com isso perde potência para explorar as suas próprias angústias. Cria-se uma história desproporcionalmente grande, com um número exagerado de personagens que mais atrapalham do que ajudam a compreender a história do menino. O resultado só não foi um completo desastre pelo capricho técnico e pela excelente atuação do elenco. Aliás, diga-se de passagem, o protagonista foi interpretado de forma muito competente por Thomas Horn, no seu primeiro papel em tela grande. Ele tinha 13 anos de idade na época das filmagens. I printed these out from the internet. This is probably him. Or it might be him. He's dressed like he was. Claro que o 11 de setembro de 2001 foi uma data decisiva para os rumos de toda a humanidade. Mas o impacto psicológico da queda daquelas torres é muito mais sensível para os norte-americanos. Naquele dia, o orgulho e a autoestima de uma das nações mais poderosas do planeta ficaram feridos. Por isso é natural que o tema seja muito mais delicado para aquela sociedade. Ainda assim, não me parece um filme que esteja à altura do fato histórico. Se a intenção era apresentar aos americanos uma narrativa de conforto e superação coletiva do trauma, não funciona. A falta de ligação afetiva do público com os coadjuvantes que eu já citei acaba não criando um senso de coesão social. No final, o Oscar envia cartas de agradecimento para todas as pessoas que ele conheceu, mas a imensa maioria dessas pessoas sequer é narrativamente apresentada. Não foi uma suposta fraternidade daquelas pessoas que fez o personagem superar as suas próprias questões. Essa narrativa não se sustenta. Portanto, o filme nem consegue elevar a moral dos norte-americanos, nem triunfa como uma grande obra sobre luto e redescobrimento. No segundo quesito, ele até se dá melhor, mas não sem alguns percalços. Por tudo isso, além da indicação a melhor filme no Oscar, me espanta também o fato dele ter sido exibido no Festival de Berlim em 2012,
um dos eventos cinematográficos mais tradicionais e importantes do mundo. I enjoyed this very much because it was certainly something I hadn't done before. And I was profoundly moved by the script and by the story. It's wonderful to do things that you haven't done before. It's very boring to get the same offers to do similar characters all the time. Depois de nomear 10 filmes em 2009 e 2010, a Academia resolveu que a partir de 2011 o número de indicados na categoria máxima do Oscar seria variável entre 5 e 10. Ficaram de fora produções como Drive, Precisamos Falar sobre o Kevin, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, J. Edgar e até Missão Madrinha de Casamento, todos eles com alta aclamação e presença em listas e premiações na época. Era certo que Tão Forte e Tão Perto não teria chances na cerimônia, perdendo nas duas categorias em que concorria. Mas só por ter sido indicado já conseguiu um feito muito superior ao que se esperava lá no início da temporada. O feedback do público foi bem mais amigável do que a reação da crítica, e aí eu acho que pesou muito a relação afetiva entre pai e filho mesmo. São várias as cenas de alto valor emotivo que apresentam um pai amoroso, cuidadoso e preocupado. A revelação dos áudios deixados na secretária eletrônica antes da queda das torres é bem forte e marca o clímax da história, mas a cena do balanço no parque também é muito representativa dessa relação. São momentos bem construídos que salvam o filme de um fiasco, e aí é preciso reconhecer os méritos do diretor. A fotografia é cuidadosa, os valores de produção são elevados e mesmo com tantos problemas de roteiro, a narrativa se sustenta até o fim. Apesar de tudo isso, depois de estrear em circuito comercial no dia de Natal, o longa arrecadou cerca de 55 milhões de dólares no mundo todo, o que é um número bem modesto para esse tipo de produção. I tried incredibly hard, Mom. I know how I could have tried any harder. I know you did. I know you did. I know you did. Tão Forte e Tão Perto é um filme apenas regular, mas que tem alguns bons momentos, especialmente na relação entre pai e filho e na conexão que estabelece entre o público e o seu protagonista. Por outro lado, perde a mão no roteiro pretensioso, no manejo de personagens e na tentativa frustrada de abordar o fatídico dia 11 de setembro de 2001. Pode ser um filme agradável dependendo da expectativa de quem assiste, mas está longe de ser uma unanimidade. I had to tell someone. I couldn't keep it a secret anymore. Can I tell you my story? E agora eu queria saber a sua opinião sobre Tão Forte e Tão Perto. O que você pensa dessa história? Você ficou comovido com ela? Achou justa a indicação da Academia como um dos 9 melhores filmes de 2011? Deixe o seu recado aqui nos comentários, dê like, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e aproveite também para conferir o nosso programa exclusivo de membros. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal do Oscar em 2011 e a próxima sessão traz um outro menino como protagonista. De Martin Scorsese, A Invenção de Hugo Cabret. Tá imperdível e eu te espero aqui.